Então vamos dar início às nossas reflexões a respeito das leis morais, hoje com a segunda parte. Diga. Bom dia, bom dia, você não tinha respondido, que eu não estava Bom conseguindo. dia. Hoje com a segunda parte, conhecimento da lei natural. Semana passada falamos mais sobre os caracteres da lei natural. Então vamos à leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, para que a gente possa fazer a prece. Diz a benfeitora espiritual: mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Joana de Ângeles. Então, com a leitura desta mensagem, bom dia, Rosana. Com a leitura desta mensagem, vamos à prece. Wellington, bom dia. Senhor Jesus, mestre e amigo, que possamos nos colocar como aprendiz das tuas lições imorredoras, do teu evangelho revelado por ti, revelando as leis divinas, nas quais precisamos caminhar, em busca da vida futura do teu reino de luz que nos aguarda a todos. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, cada irmã e irmão em seu lar, que recebam de ti, que recebamos todos de ti as bênçãos, a inspiração do bem, para melhor compreendermos as tuas leis de amor, que leva-nos a harmonizarmos a nossa alma com Deus, com a vida. Que possamos, Senhor, nos tornarmos receptivos e merecedores destes vínculos mais profundos, o vínculo mais profundo com Deus através do amor, nos vinculando aos corações, desenvolvendo os sentimentos nobres, o afeto, o carinho, e nos colocando de forma presente na vida de todos. Agradecidos estamos por esse momento, essas reflexões que a doutrina espírita nos oferece, para melhor compreendermos as leis de Deus, nosso Pai, que através delas somos conduzidos à vida futura, à vida plena do seu reino de luz que nos aguarda a todos. Se conosco, Senhor. Então vamos. A semana passada, nós falamos sobre os caracteres da lei natural. A lei de Deus, ela se caracterizam como leis eternas. Ou seja, leis eternas porque Deus é eterno, não teve um início nem terá um fim. Deus, ele é um ser incausal. Então, do mesmo jeito, são as leis de Deus, né? Elas são eternas porque elas não tiveram um início, porque elas existem desde que Deus existe. Então, como Deus é um ser incausal, então as leis também são
legisladas por ele. Imutável, que elas não se modificam com o tempo, enquanto que as leis humanas elas se modificam, porque foram legisladas pelos homens, e como os homens são imperfeitos, as leis vão se modificando com o aperfeiçoamento dos homens. As de Deus são sábias, enquanto dos homens elas revelam um pouco de Deus que os homens vão conquistando. Por isso que elas se desenvolvem com a inteligência dos homens. Então, a sabedoria das leis humanas, elas são relativas à condição humana. Ou alguém está com o microfone aberto aí. Está com o fone aberto. Roberta? Roberta, teu microfone está aberto, teu fone está aberto. Desliga o microfone, Roberto. Roberta? Toninha, você pode desativar o microfone dela. Você, como gerou o link, você pode desativar. Só clicar em cima. Pronto, vamos dar continuidade. Então, invioláveis. As leis de Deus, elas são invioláveis. Enquanto que a dos homens, dependendo dos interesses de grupo, muitas vezes se tornam violáveis. As de Deus são flexíveis, a bem de todos. A dos homens são flexíveis a bem de um grupo de pessoas. As leis de Deus são justas. As dos homens, muitas vezes, são injustas, a bem de determinados grupos em detrimento de outros. As leis de Deus são ordenadoras. As dos homens, muitas vezes, as próprias leis que foram criadas para dar direito ao todo, muitas vezes, são desordenadoras, porque favorece a uns e muitas vezes não favorece a outros. Isso cria um clima de desordem. As de Deus são impostergáveis, são inadiáveis. O dos homens, muitas vezes, são adiadas em bem de alguns grupos em detrimento de outros. Mas o que importa é que as leis de Deus, elas serão conquistas de todos os homens, né? Serão conquistas. Ao longo dos tempos ou das reencarnações sucessivas, os homens irão fazendo uma leitura precisa, vai fazendo uma leitura imprecisa e vai melhorando até alcançar a perfeição. Quando eles alcançarem, quando os espíritos alcançarem a perfeição, eles vão também alcançar, fazer uma leitura precisa da lei e vivê-la na sua totalidade. A exemplo de Jesus, de São Francisco de Assis, que foi o espírito que mais se aproximou de Jesus, foi São Francisco de Assis, no dizer da benfeitora Joana de Ângeles. Então, vamos hoje procurar refletir um pouco sobre o conhecimento da lei. Então, vamos abrir o livro dos Espíritos, questão 619. Kardec perguntou aos espíritos da codificação, os espíritos superiores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E eles responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue.
Aí Kardec comenta essa questão. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, nós como espíritos fadados à vida de plenitude, isso naturalmente vai se dando à medida que o homem vai conhecendo e, por extensão, compreendendo a lei. Porque não existe evolução quando o indivíduo se rebela contra a vontade de Deus, que se rebela contra a lei. Porque a vontade de Deus é sua lei, né? Então, no momento que o homem acolhe a vontade de Deus, faz uma leitura melhor da lei e passa realmente a viver a lei. Mas os Espíritos responderam: todos os homens irão conhecê-la. Certo? Todos podem conhecê-la, aliás, mas nem todos a compreendem. Veja que aqui ele já revela uma diferença entre conhecimento, conhecer e compreender. O conhecer é cognitivo. O compreender vai além do cognitivo, vai além da razão. Que a lei de Deus, ela se revela pela sabedoria. Ela vai se revelando no momento que o homem vai desenvolvendo sabedoria. E a sabedoria é a relação entre razão e sentimento. É a relação entre inteligência e sentimento. O sentimento não exclui a inteligência. Nem a inteligência deve excluir o sentimento. Vai haver uma conexão, uma aliança. O homem muitas vezes começa conhecendo. Nós vamos estudando, vamos conhecendo. É diferente, por exemplo, o conhecimento de uma lei física, por exemplo, da gravitação, ela se dá o conhecimento e a compreensão pelo nível da cognição e da prática. Por exemplo, o conhecimento de uma lei da engenharia, ela se dá pelo nível do conhecimento e da prática em executar essa lei, porque é uma lei física. Como é uma lei física, há uma relação de conhecimento e prática, vivência, aplicabilidade daquela lei. As leis morais é uma relação entre o conhecimento pela razão, e a compreensão pela vivência, pelo exercício e pelo sentimento que esse exercício vai propiciando. Então, o exercício da lei leva o indivíduo a crescer em discernimento e, naturalmente, externar sentimento. Porque a lei de justiça, amor e caridade é uma lei que a relação, a aliança se dá entre o discernimento e o sentimento. Certo? O discernimento que o indivíduo vai compreendendo que o bem procede da lei. Isso é um discernimento. Que o mal é a anti-lei. Que o mal é a negação da vontade de Deus. E que o bem é a vontade de Deus em expressão. Então, o sentimento procede, ou seja, o sentimento, ela está naturalmente aliada ao pensamento, à razão, certo? Que através disso aí leva-nos... Por isso que ele diz, mas nem todos compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Os homens de bem, porque eles compreendem melhor, porque eles já vivenciam a lei. Certo? Mas ele diz aqui, os
os que se decidem a investigá-la, como é que a gente vai investigar a lei? Por exemplo, uma lei física, Thomas Edison, que fez vários experimentos para descobrir a luz elétrica. Então, uns de 700, outros de 1000 experimentos, e os que estavam com ele, eu disse, já não aguento mais, Thomas, para por aí, você não vai conseguir não. Aí ele disse, eu já sei 700 vezes que não deram certo, então eu estou mais próximo de encontrar, de fazer a leitura da lei. E ele continuou e alcançou. Então, por exemplo, se a lei está impressa na natureza íntima do ser, em cada um de nós, nós precisamos compreendê-la. Certo? Compreendê-la, ela começa com o conhecimento, que é uma visão mais superficial. Autoconhecimento, certo? Que nos convida a conhecer a funcionalidade. Mas depois, aí vem o autodescobrimento. Vamos descobrir a lei, certo? Que está em nós. E vamos fazer uma leitura da lei. E naturalmente essa leitura da lei vai nos levar a uma vivência. Por isso que todo bem, o caminho do bem é o autoconhecimento e o autodescobrimento. Porque nós vamos pesquisar a presença da lei. Por exemplo, a pessoa fez uma prece, não obteve resposta. É uma tentativa, mas não conseguiu fazer a leitura da lei. Não conseguiu se vincular à lei. Não conseguiu se vincular a Deus. Mas ele não deve desistir, como Thomas Edison. Ele deve ir adiante, avante. A felicidade, por exemplo, que é uma conquista da lei. O indivíduo conquista a lei, compreende a lei e, por extensão, alcança a felicidade. A felicidade não está lá fora, está na conexão que o indivíduo faz com a sua natureza essencial, com a natureza de Deus. Aí aqui essa investigação deve ser diariamente. Nós precisamos ser pesquisador de nós mesmos, pesquisar o divino que está em nós e procurarmos perceber aquilo que nós estamos dando valor e que não tem valor. É um valor para nós, mas perante a lei não tem valor, que é uma negação da lei muitas vezes, mas a gente valoriza em função da falta de compreensão da lei. A gente não compreende a lei e terminamos dando um valor a algo que não merece, né? Não merece a nossa atenção. Aí ele diz, todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. O imperativo da lei, nós fomos criados para... Deus deixou em cada um de nós uma centelha do seu amor. E essa centelha, a presença de Deus em nós, vai imperar na nossa vida. Vai nos levar a avançar, a progredir, muitas vezes contra a nossa vontade, pela via do sofrimento. Então, quando nós nos distanciamos da lei, infringindo as leis do amor, fomos criados para amar e agimos egoisticamente, estamos infringindo a lei de amor. Quando nós infringimos a lei de amor, aí vem a penalidade. Mas não é a penalidade do amor, é a penalidade da ausência do amor em nossas vidas. Porque quando o indivíduo infringe a lei do amor, ele vai agir no orgulho, no egoísmo, no personalismo. Então ele vai sofrer as consequências desse sentimento. Ele vai sofrer. Não é Deus que está diretamente penalizando. Essa penalidade vai se dar indiretamente, porque ele está valorizando algo que não tem valor, está deixando de atender às suas necessidades. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, só há progresso na lei. Por isso que o mais importante é nós procurarmos meditar, refletir, exercitar a lei. Mesmo de início, de forma pálida. A pessoa está ali fazendo seus primeiros exercícios. É como uma criança, está dando seus primeiros passos para adquirir firmeza.
e conseguir andar com equilíbrio. Nós estamos dando os primeiros passos na compreensão da lei. Então vamos assimilando, certo? De forma lenta e gradativa, aprendendo a amar como nos é possível e avançando nesse sentimento. Porque o amor, a justiça e o amor é uma lei só. Quando o indivíduo ama por justiça, ele é merecedor da felicidade. Quando ele não ama por justiça, ele é merecedor da infelicidade. Então, a felicidade e a infelicidade dependem da forma como nós estamos nos conduzindo aqui na Terra. Então, com isso, o que é que nós passamos a entender? Que todo progresso, ele não se dá de fora para dentro. Todo progresso, ele se dá de dentro para fora. É a centelha de Deus, é a presença da natureza essencial de Deus que nós vamos naturalmente acionando, conquistando, fazendo a leitura, porque a lei de Deus está na natureza essencial, esses códigos, nós vamos fazer uma leitura. A gente começa fazendo a leitura daquilo que está impresso nos livros, na doutrina espírita, para ajudar-nos a fazer uma leitura da natureza essencial do ser, que somos seres imortais. Emmanuel definiu de forma magistral o que é vida. Para Emmanuel, vida é o indivíduo viver a lei de forma magistral, viver a sua imortalidade de forma magistral. Isso é vida. Quando ele vive a sua imortalidade, na lei, ele conquista vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e esta em abundância. E vida, a expressão da vida, é o vínculo com Deus. Vinculando-nos a Deus, nós passamos a conquistar vida. Desvinculando de Deus, nós passamos a conviver com a morte. A morte dos sonhos, a morte do futuro, a morte de perspectivas futuras que o indivíduo não tem. Morte das suas emoções, morte dos seus... Então aí vem a depressão. A morte, ela vai se expressando, esses sentimentos sombrios, de culpas, de remorso, vai se expressando em variados sintomas patológicos. Alguma pergunta, parte de vocês, algum acréscimo sobre isso? Só Jesus, quando ele veio ao nosso encontro, ele veio revelar a lei moral, a lei natural. E o Evangelho é a lei, certo? Então, a dificuldade que os homens a seu tempo tinham de compreender a lei, então aí ele revelou através dos seus sermões, das metáforas, das parábolas. Falou de forma mais direta, sem alegorias com os apóstolos. Mas com os homens que tinham uma dificuldade maior de compreender, ele fez uso das parábolas, para que no futuro os homens pudessem realmente fazer uma leitura da lei moral, da lei natural de Deus que ali se encontrava. Então, toda transformação moral, ela vai se dar de dentro para fora. Por isso que Kardec tem um pensamento de Kardec que diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. O esforço, ele se faz importante, mas não basta, certo? Porque o esforço modifica comportamento, inibe o mal na relação com o outro. Mas não basta só inibir o mal, precisa vencer o mal. E para vencer o mal, ele precisa se vincular a Deus e acordar o bem que está em cada um de nós.
A centelha, a presença de Deus em nós, deve se tornar manifesta pelas ações do bem. E o bem vai, naturalmente, levar-nos a nos libertarmos do mal. Mas cabe ao homem, enquanto ele não se liberta do mal, ele domar o mal. Trabalhar com preguiça, por exemplo. Não é? O mal é a preguiça, mas ele trabalha com preguiça. E vai se vinculando a Deus para no futuro trabalhar com prazer, modificar a natureza do trabalho. Né? Por exemplo, trabalha por interesse. Né? Primeiros passos, mas depois ele vai trabalhar por prazer, que é justamente o vínculo que ele faz com Deus. E assim vai se dando naturalmente. Por exemplo, a lei de trabalho deve ser acompanhada da lei de repouso. Então, quando o indivíduo trabalha excessivamente, ele já está infringindo a lei, porque ele precisa repousar. Se ele repousa excessivamente, então ele está negando a lei do trabalho. Ele sofrerá as consequências disso. Por isso que nós precisamos perceber a relação entre trabalho e repouso, porque isso é flexível. Por isso que a lei é flexível, porque cada pessoa tem um dinamismo maior, tem resistências, conquistas morais, diferente um do outro. Então, um trabalha, por exemplo, maior tempo e precisa de um menor repouso. O outro já precisa de mais repouso. A exemplo de Chico Xavier, que ele repousava muitas vezes 3 horas fisicamente. Ele repousava 3 horas, 2 horas, 4 horas, relativamente. Enquanto que nós precisamos repousar 10 horas, 8 horas, 6 horas. Isso vai dependendo. Mas nós precisamos conhecer a nós mesmos, sabendo como é que a gente se sente bem no outro dia. Porque não depende só do repouso físico, é necessário repousar a mente, as emoções em desalinho. Às vezes a pessoa vai se deitar, vai descansar, repousar o corpo, mas não repousa a mente, não repousa as emoções, continua ali, dorme, mas com o coração magoado, com a alma magoada em função de algum ocorrido, as emoções em desalinho, mas cansado no outro dia, porque o repouso do corpo não foi suficiente, precisaria estar também repousando a mente. Então, em função da mente em desarmonia, fez conexão com outras mentes adoecidas. Então, assimilou determinados fluidos, determinada energia, e a energia que foi assimilada pela mente em desalinho, interferiu no repouso do corpo. Então, tudo isso é uma compreensão que nós vamos adquirindo sobre a funcionalidade nossa na relação conosco e na relação com o nosso próximo. Então, aí Kardec comenta, diz, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é o bem do que é mal. Então ele vai compreendendo pela via do sofrimento, ele está sofrendo, aí o sofrimento tem como lição, você não devia ter feito isso. Olha aí o resultado das suas escolhas, da sua semeadura. Procure agora fazer uma nova semeadura, novas escolhas. Ressignifica o seu passado. Apagando a coisa. Oi. Você não quer falar, hein, Neca? É o Eduardo. Vem aqui essa rolinha. Então, ressignifica o seu passado. Então, aí convida a ressignificar o passado. Formato de aliança mesmo. Então, vocês estão me ouvindo?
Então, aí vem a questão de ressignificar o passado, corrigir o passado, né? Ou seja, se no passado não conseguimos agir na lei, que o presente possamos realmente nos aproximar da lei. Pelo menos aproximar e caminhar. Porque a vivência da lei na sua plenitude, na sua totalidade, né, vai se dando ao longo das reencarnações sucessivas. Mas como Deus não exige o impossível do homem, então Deus só está nos pedindo que a gente haja de acordo com a nossa consciência, que é um assunto posterior que a gente vai refletir sobre isso. Então vamos adiante. O Evangelho, no objetivo do Evangelho, tem um item sobre a origem e a necessidade que o homem tem de compreender a lei. Diz Kardec: todo mundo admira a moral evangélica, todos lhes proclamam a sublimidade e a necessidade. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem, e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho ininteligível para grande número de pessoas. Veja a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade de compreender no objetivo do Evangelho, porque, como a gente falou no encontro passado, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O livro 3º é desenvolvido e explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho é a explicação que os Espíritos superiores vieram nos trazer sobre a lei. Né? Sobre a lei de adoração, sobre a lei de sociedade, sobre a lei de liberdade, de igualdade, de justiça, amor e caridade, sobre as leis, né? As leis morais que a doutrina espírita, que o Livro dos Espíritos nos revela. Então o Evangelho vem nos trazer essas explicações, vem desenvolver o pensamento da lei. Então aqui diz que muitos de nós, né, a gente ficamos ainda na nossa compreensão reducionista, limitada, que viver o Evangelho é ler o Evangelho. Basta ler, está ali na igreja, está ali naquele culto, ler o Evangelho, e que não precisa transformar-se. Basta estar ali seguindo, né, fazendo aqueles preceitos de fé que a religião nos pede. Então, com o tempo nós vamos percebendo que ao fazer, ao agir de acordo com a forma como muitos a entendem, não vamos alcançar justamente esse estado de felicidade, de pureza de coração, de harmonia com a consciência. Precisamos de algo mais. Por isso que aqui Kardec diz: poucos, no entanto, a conhecem a fundo. Ou seja, muitas vezes a pessoa nem conhece o Evangelho. Conhecer, ou seja, pelo menos fazer uma leitura do Evangelho. Pelo menos conhecer a palavra. E ele diz: muito menos ainda compreende, ou seja, vive o Evangelho. A gente sabe em sociedade que Jesus veio há 2000 anos atrás. Mas o avanço moral em relação à vivência da sociedade foi muito pouco. O egoísmo continua imperando, o orgulho, a miséria humana, a fome, o descaso, a indiferença dos governos e de nossa humanidade, os preconceitos, tudo isso é falta de compreensão do Evangelho.
E quando o evangelho... Muitas vezes a pessoa vai à igreja, participa das instituições religiosas, seja elas de qual credo for, mas a transformação é lenta, é pouco, é quase nada. Né? Então, por falta de compreensão. Porque quem compreende cede. Quando o indivíduo tem consciência que está fazendo mal a si mesmo, que ele está infeliz, porque ele está negando a amar-se, não num sentido egoísta, mas no seu sentido altruísta. Né? Quando ele está se conscientizando disso, que as escolhas que ele está fazendo, a forma como está se conduzindo, muitas vezes está se colocando ali os valores materiais acima dos valores morais. Aí ele vai perceber naturalmente que ele, muitas vezes está em busca dos sucessos materiais, dos aplausos, das posições sociais, e pouco interessado com as suas conquistas morais. Então, quando ele começa a entender, compreender o mal que está fazendo, naturalmente vamos cedendo. Vamos cedendo. E a transformação moral vai naturalmente se dando. Quando o indivíduo não acolhe suas dores, seus sofrimentos, ele só não acolhe porque ele não está compreendendo a lei. Que o amor é que, se ele compreende, se ele acolhe suas misérias morais, ele aciona o sentimento de auto-amor. E acionando esse sentimento de auto-amor, de amor à vida, de amor a Deus, o amor vai cobrir esses pecados que se originaram num passado remoto, passado distante. Então, naturalmente, ele vai procurando. Mas não basta falar do Evangelho, recitar o Evangelho, ter o Evangelho memorizado. Não basta. O Evangelho precisa ser compreendido, porque o Evangelho é vida. Jesus é o Evangelho. Não só as palavras do Cristo, mas as palavras do Cristo, elas foram vivenciadas por ele na sua integridade de conduta, de experiência, de entrega, de vivência, que ele deu o testemunho da fidelidade a Deus durante o transcurso da sua estada na terra. Começou com a manjedoura e foi até a sua ressurreição após o Calvário, encorajando os apóstolos para não se paralisarem diante do seu Calvário, dando testemunho do amor aos inimigos que ali levaram, durante o percurso do seu Calvário, a morte. Então, Jesus vivenciou a lei na sua plenitude, na sua totalidade. Não é? E ele vem nos convidar a isso. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha, o guia é quando a gente não enxerga uma coisa, certo? A gente não enxerga, a gente não está perdido, então a gente precisa de um guia. Por exemplo, a pessoa sai do seu país, vai para um outro e não conhece nada do outro país, ele precisa de um guia. Então Jesus é o guia por excelência, porque Jesus é conhecedor do reino de Deus. Ele conquistou o reino de Deus. Ele sabe o caminho. Ele conhece todo o percurso. Então, ele está a nos guiar. Mas, muitas vezes, com o nosso orgulho desmedido, a gente está perdido e não sabe que estamos perdidos. Perdemos o interesse de Deus e achamos que está tudo bem. Então, aí Jesus, sabedor de que todos nós precisamos de um guia seguro, ele veio pessoalmente. Porque ele, dos espíritos da terra, é o único conhecedor desse caminho nas suas minudências,
nos seus detalhes, nas suas dificuldades. Então ele veio pessoalmente ao nosso encontro. E a nossa gratidão para com ele foi quase nenhuma, porque ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para nos revelar o amanhã futuro que nos aguarda. Veio nos falar da nossa natureza essencial, que nós existimos em Deus, que Deus deixou em cada um de nós uma centelha. Nós somos depositários do amor de Deus. E ele foi parar no Calvário. Poucos foram aqueles que conseguiram compreender, que conseguiram ir além, né, da aparência. Muitos esperavam um guerreiro que lutasse, que implantasse uma realeza na terra. Jesus veio para reinar nos corações dos homens. Ele veio para reinar e fazer com que, e permitir, e possibilitar que nós pudéssemos caminhar com segurança, discernimento na lei de amor, que nos dá a guarda, a proteção. Porque aquele que vivencia a lei de Deus, nenhum mal lhes acontece. O mal na alma, pode acontecer o homicídio, como aconteceu com Jesus, os primeiros cristãos. Mas o indivíduo que está com Deus, nenhum mal acontece em si, na sua alma, no espírito imortal que nós somos. Então, a lei de Deus, certo? A lei moral, ela nos protege de todo mal. Mas muitas vezes a gente confunde, né, o mal com o que acontece com o corpo. Então, Kardec comentando, né, então Jesus é o modelo de vida. Não devemos buscar na terra idolatrar outras criaturas. Jesus é o modelo de vida. Modelo de amor, de perdão, de misericórdia, né, de abnegação, de devoção. Jesus é o modelo. Devemos eleger Jesus como mestre e diariamente consultarmos Jesus. Quando tivermos dúvida, consultemos Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Que os guias, que os mentores que o representam junto a nós, vai naturalmente nos inspirar. Porque todos nós somos médios em potencial. Deus nos criou para a gente receber a inspiração dos seres que estão mais experientes que nós, que avançaram mais do que nós, que progrediram mais do que nós. Eles estão a nos guiar. Ninguém está desprezado por Deus. Deus é um Pai que oferece recursos, nos quais a gente preenche as nossas necessidades, seja elas quais forem. Mas se a gente se desvincula da lei, se desarmoniza, as funções físicas e mentais e espirituais se desorganizam, porque a lei é ordenadora, né? Fora da lei a desordem impera. Então, se a nossa vida está em desordem, nós precisamos buscar na lei a ordem, viver a lei, compreender a lei, que a ordem naturalmente se dá. O corpo, como a máquina, se nós não interferirmos com a nossa mente, ele foi criado por Deus. E todas as funções do corpo, ela é ordenadora. Mas quando interferimos com a nossa mente, no ódio, na mágoa, no rancor, no remorso, na preguiça, aí a máquina vai se desordenando, vai se desarmonizando e as doenças naturalmente vão surgindo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor.
porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então existem os falsos profetas que falam em nome de Deus e que Deus não deu ordem para eles agirem em seu nome, porque Deus não se utiliza da boca do mentiroso para falar a verdade. Então nós precisamos eleger Jesus como mestre e consultá-lo. Se tivermos dúvidas, se fosse Jesus, como agiria nesse momento? Devemos nos perguntar tantas vezes durante o dia, para que a gente possa ir acertando o passo, consultando. Porque se a gente age em nome da lei de amor, diz, eu acho que fulano não merece, mas você merece vivenciar o amor. Porque se ele não merece ser amado, então se a gente não o ama, a gente também está desamando a nós mesmos, porque uma coisa é a extensão da outra. Primeiramente, o indivíduo ama-se para poder amar o outro. Se ele não está amando o outro, é porque ele não está amando-se. Então, Leon Denis diz o seguinte: a posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. A posse, a compreensão. Compreender é prender, certo? O ensinamento na própria alma. Se o indivíduo compreende, ele prende. Ele passa a ser uma carta viva da lei, uma carta viva do Evangelho. Porque ele passa a ser alguém que o outro faz uma leitura da lei através dele. Por isso que ele é uma carta viva do Evangelho. Porque os atos do indivíduo revelam a lei. E quando nós revelamos a lei, o outro com os quais convivemos faz uma leitura da lei através dos nossos atos, como aconteceu com Jesus, São Francisco de Assis, Chico Xavier e muitos outros que foram reveladores dos ensinos do Mestre. Agora, ninguém aqui na Terra revela Deus através só da fala. Se o ato nega a fala, o que predomina é o ato em si. Não é? Se a fala não corresponde ao ato, o que é que nós recebemos do outro? Isso é um hipócrita. Fala algo que não vive. Inquietamos o outro quando a gente fala e não vive. Isso gera uma inquietação no outro. É melhor nem falar. Se o indivíduo não está falando. Como Mahatma Gandhi, uma senhora, uma mãe, veio pedir para Mahatma Gandhi aconselhar o filho que estava comendo muito açúcar. Aí ele também usava o açúcar, aí ele passou um mês, pediu a ela para vir falar com ele daqui um mês, e procurou realmente diminuir ou deixar de comer açúcar para poder aconselhar. Porque aí ia entrar a energia, a força moral. Quando o indivíduo fala de uma coisa que ele vive, ele passa a imprimir no outro uma força, que dá ao outro também estímulo, motivação para ir adiante. Porque a gente, ao se relacionar, quando a gente está com Deus, nós passamos a ser o fruto, a energia que alimenta o outro, que imprime no outro a força. Mas se nós falamos de Deus e negamos Deus nos atos, não tem essa força, não tem essa energia para levar o outro a se vincular à lei, se vincular a Deus. Então, aí aqui Leon Denis diz: permite medir os nossos recursos internos
regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. Quanto mais a pessoa viva a lei, maior serão os seus recursos para levar o outro a usufruir disso. Como, por exemplo, o Jesus imprimiu nos apóstolos essa fidelidade, essa força. E Pedro, após ter conquistado essa herança do Cristo em suas próprias vidas, a sombra dele curava as pessoas. O magnetismo dele, a expressão da lei, do magnetismo da lei, do poder da lei, passava e curava fisicamente, porque ninguém tem o poder de curar, nem Jesus, de curar a alma, porque a cura da alma se dá pelo vínculo com a lei, com a compreensão da lei. E essa compreensão, ela é pessoal, ela é do indivíduo, é aquele que caminha, que vai adquirindo as experiências necessárias. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados, úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las, subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Então, quando o indivíduo se vincula a Deus, procura compreender a lei, ele passa a ter a proteção da lei, a força da lei, e ele supera qualquer paixão, qualquer miséria que, no momento lógico que isso, precisamos ter paciência conosco, porque não é de uma hora para outra que nós vamos nos conectar à lei, fazer uma leitura precisa da lei, vivenciar a lei, ela precisa ser exercitada. E no exercício o indivíduo vai desenvolvendo fé, porque fé tem a ver com fidelidade, tem a ver com a compreensão da lei. Por isso Jesus diz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte, transporta-te daqui para ali, e ele obedeceria. De forma metafórica, começa a fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Mas se o indivíduo perseverar na fé, ela vai adquirindo poder. Ao longo do tempo, das existências sucessivas, pós-vindouras, o indivíduo vai adquirindo poder. E vai removendo neste caminhar na fé as imperfeições morais, as misérias, as enfermidades, o mal que traz em si. Mas precisamos caminhar, perseverar nessa busca incessante. Então aí Leon Denis diz, nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser. A gente precisa escutar a nós mesmos, silenciar lá fora, se recolher, fechar a porta, como nos pede Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e procura escutar teu coração, ouvir a tua consciência. Nada disso a gente faz na zoada, certo? Se o outro muitas vezes está incomodando, fecha a porta do teu coração para não ser incomodado com o outro. Se ausenta um pouco da presença de pessoas barulhentas. Porque tem pessoas assim que não se ligam ao barulho do outro, mas está ali. Externamente está havendo um barulho, mas ele está em silêncio, porque ele não está valorizando nada daquilo que está ao seu entorno. O valor que ele está atribuindo é a Deus, a ligação com Deus. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer esse recolhimento em ambientes barulhentos. Mas começa, se não consegue, vá para um ambiente silencioso, contato com a natureza. Vá ouvir o cantar dos pássaros, né? Se aqui não tem ao nosso redor, então busca no quarto, né? Esse lugar silencia, procura escutar a si mesmo, procura pensar e meditar no Calvário de Jesus, encontrando nele força e luz para prosseguirmos.
Então, questão 620, no Livro dos Espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Os espíritos responderam: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, aqui os espíritos estão nos revelando de que a compreensão não depende do ambiente, do meio. Se ele está no plano espiritual e está aqui no plano físico, a compreensão é a mesma, mas compreende de acordo com o grau de perfeição. De acordo com o grau de perfeição, se o indivíduo avançou já nessa pesquisa interior, nessa busca, ele mantém acesa essa centelha, essa chama, reencarna, mas traz essa inspiração, traz essa consciência de que precisa agir no bem. E muitos outros, embora que quando o indivíduo, o espírito, entra no corpo, ele perde um pouco essa lucidez. Perde um pouco, mas não perde totalmente, não. Porque muitas vezes uma criança é criança e está ali, muitas vezes aconselhando os pais, em função de determinadas atitudes, que ela já traz esse grau de compreensão na sua própria alma e percebe, faz uma leitura, que aquela conduta não está coerente. Muitas vezes se coloca ali, já revelando. Onde está escrita a lei de Deus? Veja que Deus, ele deixou a sua lei, imprimiu a sua lei na consciência, não nessa de vigília, mas na consciência essencial do ser. Ele imprimiu. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, se nós trazemos na nossa consciência a lei de Deus, para que Jesus veio à Terra? Para que a doutrina espírita veio à Terra? Para que os espíritos superiores, Jesus revelar a sua lei, se nós já trazemos na essência a lei. Aí o que é que os espíritos respondem? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhes fosse lembrado. Então Jesus veio lembrar algo que já está em nós. A doutrina espírita veio relembrar em nome do Senhor algo que nós trazemos, mas que nós desprezamos porque passamos a dar uma atenção mais aos valores materiais, em detrimento dos valores morais. Então, se nós passamos a atribuir um valor maior, o que é transitório, e negamos o que é eterno, que é divino, o que isso se deu justamente por desprezo, por atribuir um valor maior às coisas, e que não tem valor, mas atribuímos, e um valor maior a Deus, que é gerador de felicidade, de paz, a gente deixou em segundo plano, em terceiro plano, não é? E às vezes em plano nenhum. Então ele a esquecera e desprezara, né? Porque se não houvesse desprezo, porque quando o indivíduo se vincula a Deus através da oração, da meditação, esse vínculo vai acordando no ser, vai lembrando os seus deveres, seus compromissos, o que prometeu, como deva se conduzir nessa existência para acertar mais, errar menos. Mas se a gente despreza essa comunhão, essa interação com os guias, através da prece, da meditação, então vamos aprender com o sofrimento. Quando poderíamos, muitas dores na nossa alma ser evitadas se nós fôssemos mais dóceis, à vontade de Deus. Então, a consciência, ela nos liberta ou nos aprisiona? Porque se a lei de Deus está na consciência, né, é através, por exemplo, se perguntarmos aos judeus onde está escrita a lei de Deus, dirá na Torá. Desconhecimento, né? Eles dizem que está na Torá.
Se perguntarmos aos cristãos onde está a lei de Deus, dirá na Bíblia, desconhecimento sobre a lei em si. Se perguntarmos aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, dirá na consciência. Os espíritos é verdadeiro, né? Porque quando Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, pela sua transformação moral, é porque existem espíritas que se dizem espíritas que não estão interessados na sua transformação moral. Vai à casa espírita, assiste a reunião, mas chega em casa descaso, encrencando com A, com B, com C, se negando a perdoar, se negando a ser solidário, a acolher o outro, a orar pelo outro. Muitas vezes diz, você merece passar por isso é com você, tem nada a ver. Então, isso é descaso, indiferença para com a lei, de se conectar a Deus, de se vincular a Deus, né? É um desprezo ao outro, a Deus e a si mesmo. Também inconscientemente o indivíduo nem tem consciência disso, falta de conhecimento sobre si, sobre a sua funcionalidade, quais são os seus valores, o que é que o indivíduo valoriza, né? Quais são os seus valores. A pessoa vai afirmar isso através das suas escolhas, daquilo que fala diariamente, aquilo que se coloca. Então a consciência é uma conquista. O indivíduo vai conquistando a sua consciência em níveis. Começa com a consciência de sono, sem sonhos, ou seja, o indivíduo está ali morto para a vida moral, não tem nem sonhos. Depois é a consciência de sono, com sonhos ele já começa a sonhar em conquistar uma família, fazer parte de uma família, a valorizar a família, a ter uma profissão, a se colocar a serviço da sociedade, mesmo monetariamente, sendo útil, mas o amor ainda está ali de forma muito embrionária. E depois, o terceiro nível é em despertamento, quando o indivíduo está imbuído de despertar para a vida do espírito, já começa a se ver como um espírito imortal, já começa a viver dignamente a sua imortalidade, vai se despertando. Né? Depois, a outra fase é o despertamento, a regeneração, o indivíduo está aí na fase de regeneração, está imbuído de se regenerar, de ressignificar o passado, de se perdoar, de perdoar o outro, de fazer parte de um trabalho de ajuda ao próximo, de abnegação, saindo de si. Né? A outra é a consciência de si mesmo. A pessoa já tem uma consciência de si, já doma seus instintos, né? Já tem um domínio sobre si. Porque enquanto não adquirir essa consciência de si, muitas vezes ele é dominado pelos vícios, dominado pela ira, pelo ódio, pelo rancor, pela avareza. Depois ele adquire essa consciência de si, ele já é líder de si mesmo, já consegue realmente avançar. E por fim, essa consciência maior, objetiva, cósmica, que é a dos seres superiores, né? Que são cidadãos do mundo e que trabalham onde estão, a luz se faz, né? E se entrega a essa vontade, agindo em fidelidade a Deus. Então, isso são conquistas que a lei dos renascimentos vai naturalmente nos levando. (622) Confiou a Deus a certos homens a missão de revelar sua lei? Indubitavelmente. Porque no momento que o homem vai se vinculando a Deus, ele vai revelando a lei em si mesmo e no outro. Os reveladores, eles primeiramente revelaram a si mesmo. Amar-se para poder amar. Ele vai revelar a lei se ele vive a lei. Então, se ele vive a lei, ele vai revelar a lei. Se ele vive o amor, está revelando o amor para o outro.
Se ele conquistou o Evangelho em si, vai revelar o Evangelho para o outro. Porque o Evangelho, quando se diz o Evangelho de Jesus, é porque ele é um modelo. Mas o Evangelho é do reino de Deus. O Evangelho é do universo. Porque as leis de Deus são as mesmas para todo o universo, as vias lácteas, as galáxias. Não é um Evangelho só para a Terra. O Evangelho de Deus é para toda a criação. Então, Jesus conquistou o Evangelho na sua plenitude, por isso que nós atribuímos o Evangelho de Jesus. Mas Jesus nos convida também a conquistar esse Evangelho nas nossas vidas. Então, como Deus deixou em cada ser uma centelha, Ele nos convida a conquistar essa centelha e a revelar essa centelha de luz. Essa luz para que outros também possam dela usufruir. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram a fim de fazer progredir a humanidade. Então, os espíritos superiores vieram à Terra, né? A exemplo de muitos que representaram também a vontade de Deus, a lei, nos diversos continentes, países, Lao Tse, Zoroastro, Krishna, Buda, Jesus e muitos outros, né? E outros apóstolos que se espalham sobre o mundo para revelar a lei de Deus, para revelar o quanto Deus os ama, cuidando das pessoas que precisam serem cuidadas. Então, 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro profeta, nesse sentido, era inspirado por Deus, ele procura fazer a vontade de Deus, e é impossível, se muitos se colocarem como representante de Deus e não viver a lei, eles não estão representando a Deus. Porque nós podemos representar Deus através do amor que nós temos para com as pessoas, para conosco mesmo. Porque quem representa Deus é a lei. Se a gente vive a lei, a gente passa a ser representante de Deus, aonde estivermos. Estamos revelando a lei. Se nós não vivenciarmos a lei, se nós não nos coloquemos a serviço da lei, nós não somos representantes de Deus. Então, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens a tiveram. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria não podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Ou seja, como a lei de Deus está por toda parte, está na natureza essencial de todos os seres, então elas vão se revelando à medida que os seres vão se cansando do mal, se saturando do mal, se libertando das ilusões, adquirindo consciência de que estamos aqui de passagem, mas que somos espíritos, que tudo passa e que vai ficando esse aprendizado. O indivíduo, pelo sofrimento, vai aprendendo a amar-se, amar o próximo e, naturalmente, vai se colocando como um revelador da lei, porque as ordens são as mais variadas. Os de primeira ordem são os espíritos puros. Jesus é o de primeira ordem, vem os espíritos superiores, depois vem o de segunda ordem, terceira ordem, né? Mas todos nós podemos revelar o divino através de nós. Nossa conduta, nossa fala,
do nosso sentimento de amor, nosso sentimento de perdão, de compreensão, de misericórdia. É Deus agindo através de nós. Quando alguém vem ao nosso encontro para que a gente possa revelar o divino, a gente deve agradecer aquele sujeito. Porque aquele sujeito nos deu a oportunidade de revelar Deus em nós. E quem revela Deus na relação com o outro usufrui da saúde. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é uma necessidade que temos para revelar Deus. E quem revela Deus, né, alcança saúde, uma melhor saúde, vai se melhorando, sua paz interior, seu equilíbrio, vai se vinculando a outras mentes e vai usufruindo. Nunca devemos achar que a caridade é um peso. Quando a gente está se cansando do exercício da caridade, porque estamos fazendo por interesse próprio. E quando se faz caridade, entre aspas, por interesse próprio, o outro está nos incomodando. A pessoa está interessada em ajudar um, mas não está interessada em ajudar o outro. É uma caridade reducionista. Diga. Diga. Porque assim, caridade, ela vem mais do autoconhecimento da pessoa, para a pessoa poder desenvolver um sentimento, para externar esse sentimento, não é isso? Porque, por exemplo, muita gente confunde caridade com simplesmente dar algo. Sei. Que está sobrando. Sei. Já acha que isso é caridade. Mas caridade é um sentimento. Porque como Jesus era caridoso em termos de sentimento, ele envolvia tudo. Se a pessoa estivesse precisando de coisa material, ele dava coisa material. Se estivesse precisando de algo sentimental, ele ia lá e fazia com que a pessoa se autodescobrisse, né? E isso é caridade. Agora, a gente, às vezes, não entende ainda o que é esse sentido que Jesus falava de caridade. Muita gente confunde só com dar alguma coisa. Já dei caridade hoje, já fiz minha caridade e pronto. É como se, eu já fiz aquilo e está isento, né? E não precisa fazer mais. Muita gente pensa assim. Eu pensava que era assim também, mas é muito amplo, Toninho. É um exercício diário e é um sentimento que a gente tem que desenvolver. Certo. Agora é o seguinte, tudo tem seu início, certo? Então, se tem seu início, existe a caridade material e a caridade moral. Mas a caridade material, ela deve caminhar com a moral, porque ao dar algo a alguém, a pessoa deve dar-se. Mas se a pessoa não tem condições de vivenciar essa caridade moral, atrelar na caridade material, ele deve externar. É muito melhor ele fazer uma caridade artificial, superficial, do que legitimar o egoísmo. Né? Chico Xavier falava muito isso, né, Toninho? Chico Xavier falava assim, não, é melhor ir fazendo, mesmo sem ter vontade, porque depois a pessoa vai desenvolvendo o afeto e fazendo. E Emmanuel dizia também muito isso, né? Porque pior é legitimar o egoísmo, certo? Porque o indivíduo, se vivencia um egoísmo absoluto, ele não está dando a si a oportunidade de aprender com a experiência. E se ele começa com essa caridade superficial, né, material, porque às vezes tem pessoas que estão num processo obsessivo, que ele não, em função daquele processo, ele não acordou ainda sentimentos naquela fase. Mas ele tem recurso, é uma pessoa que ganha bem, tem condição, então dá uma feira, vai, ajuda alguém que está ali pressando numa miséria física, que ele termina se motivando no futuro, ele vai acordando sentimento a partir daquela prática. E vai recebendo do outro. Só um momento aí, só um momento. Aí ele vai receber do outro o seu sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão que ele vai recebendo do outro vai ajudando a se vincular a Deus através da lei de amor. Diga. Roberto? Oi, Toninho. Diga. Não, eu estou concordando com você, é isso. Porque a caridade, você fazendo mesmo sem o sentimento,
vai ajudando você no sentimento da própria pessoa, né? Isso, e do outro. Então, vai ajudando e aí vai criando uma corrente. É isso mesmo. Certo. Então, mas cabe a pessoa ir meditando no seu trabalho, na forma como se conduz, o que está por trás daquele exercício, certo? Para ele ir avançando. Porque se ele não estiver meditando, refletindo, procurando conhecer, ele pode ficar só no comportamento e não avançar na vinculação com Deus e procurar externar a presença de Deus manifesta nos sentimentos de amor, superando preconceito e valorizando a todos como irmãos. Isso é um processo, não é de uma hora para outra. Então ele diz o seguinte, aqui os Espíritos: estando as leis divinas escritas no livro da natureza, porque nós somos naturezas de Deus, né? Existe a natureza animal, mas existe a natureza essencial divina, em que nela nos originamos, fomos criados. Então a lei está na natureza essencial. Possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. Então, como nós não temos condições para fazer essa leitura, né? Então vem Jesus e aqueles que estão avançando para ajudar-nos a fazer essa leitura, né? Porque há uma tendência nossa, por exemplo, a pessoa faz um evangelho com a família e acha que o evangelho que está fazendo naquele horário, uma vez por semana, vai impedir a ele de ser perseguido por um espírito, de ser prejudicado por um mal externo. Não é assim, o evangelho não é milagre. O evangelho deve ser vivido todas as 24 horas durante o dia. Aquele momento que a pessoa se reúne para se intensificar ali aquela luz, mas que a luz deve continuar nas nossas relações. Porque muitas vezes a pessoa esquece de manter a luz de Deus. A luz se faz de manhã, de 7 horas, que a pessoa está fazendo uma prece, e o resto do dia é só sombra, só encrenca, né? Aí, que evangelho é esse que a gente está vivenciando? O evangelho deve ser algo mais constante, mais estável. E a gente precisa se esforçar para domar as más inclinações, para nos vincularmos a Deus, para não cairmos em tentação, para orarmos. Às vezes a oração basta um pensamento, onde a pessoa está: Senhor, me ajuda, para que eu possa me calar, para que eu possa me inquietar, para que eu possa ver o outro com suas necessidades. O outro está doente, por isso que assim está agindo. Ter misericórdia do outro. E às vezes a pessoa emite esse pensamento e vai se desvinculando. Porque se a gente não emite esse pensamento, a gente vai ser vinculado aos espíritos que querem também nos prejudicar. Aí eles vêm e eu estou vendo, fulano, ó, a imbecilidade, a ignorância daquele sujeito, ele merece. Aí a gente começa a pensar como o espírito está induzindo-nos também a pensar. E a lei, onde é que fica? A lei de amor que é para todos. Né? E se a gente não vive a lei, qual é a guarda que a gente tem? Porque a gente só tem a guarda se vê a lei. Por exemplo, a lei de trânsito. Se o indivíduo obedece à lei de trânsito, nenhum guarda vai penalizá-lo, nenhum sinal vai acusar nada. Está tranquilo, dorme tranquilo. Do mesmo jeito, são as leis sociais, tem seus limites, mas se a gente age conforme a lei social, está protegido pela lei. E esperas que sim, né? Então, a de Deus é essa proteção absoluta. Quem vive a lei está blindado, né? Mas quem vive em parte está blindado só em parte, 50%. Né? Mas 50% pode acontecer porque o indivíduo não está vivendo a lei na sua integralidade. Mas já diminui o mal e muito. Mas como Deus não exige, além do que o indivíduo tem condições de dar, se o indivíduo age de acordo com a sua consciência, ele está relativamente bem, porque ele está fazendo as coisas de acordo com sua consciência. Porque Deus não pede
a todos igualmente, que a gente ame como Jesus para ser feliz. Mas a nossa felicidade vai sendo construída gradativamente. Cada um vai usufruindo da sua felicidade. Momento que vai compreendendo a lei, que vai desenvolvendo, vai se vinculando à lei, vai se conectando à lei, ele vai usufruindo também da sua relativa saúde, felicidade e paz interior. Vocês podem, se desejar falar, fazer uma pergunta, certo? Pode aproveitar esse espaço, porque grupo de estudo tem a diferença do grupo de estudo, é para a gente compreender melhor os detalhes, né? Assim seria uma palestra, né, Toninho? Porque senão é uma exposição, né? Olha só, isso que você falou, quando eu te conheci e eu entrei na fraternidade, você falava exatamente isso para mim. E eu até entendia na teoria, mas agora eu estou entendendo o que você fala, assim, na teoria e na prática. Porque você dizia assim, Roberta, eu não posso relaxar 1 minuto, o evangelho é até dormindo. E eu até achava exagerado, mas hoje eu entendo perfeitamente o que você diz. Porque é isso mesmo. Se a gente quer evoluir, nem que seja 1%, tem que ser desse jeito que você falou, sobre vivenciar o evangelho 24 horas, tentar ser caridoso, tentar ver as nossas sombras e começar a conviver com elas, para na próxima existência já vir melhor. É engraçado porque isso eu estou entendendo agora na prática, Toninho. E eu, às vezes, vem suas palavras que você me dizia, né, nas nossas conversas, e eu entendo perfeitamente que é desse jeito mesmo. Agora é exercício, viu, meu amigo? É luta. É isso aí, o caminho é esse, né, que Jesus nos aponta. Aí na 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Que adiantaria, por exemplo, revelar uma verdade para uma criança, para um adolescente? Então tudo vem a seu tempo. Por exemplo, a pessoa está já desencarnando, a pessoa diz, você está morrendo, falta só 5 minutos. A pessoa não está preparada para acolher isso. Então deixa que ela passe para o plano espiritual e se ache ainda aqui no plano espiritual que está viva. E com o tempo os espíritos que o acolhem vai revelando, minha irmã, você já morreu há alguns meses. Isso tudo a seu tempo, vai preparando naturalmente. A verdade, Jesus, amai os vossos inimigos. Mas tem pessoas que não amam nem a si mesmas, que adianta falar para amar os inimigos. Primeiramente começa falando que ela deve amar, deve acolher, deve amar o inimigo do ódio para superar. Né? E não é ser conivente com os sentimentos sombrios, mas procurar superar e perceber que esse ódio está lhes convidando, porque o indivíduo que não ama se rebela, se revolta contra tudo e todos, porque está chateada com o sofrimento que passa, mas não caiu em si, não percebeu ainda que está faltando é o amor a si, de acolher suas tormentas, de acolher a sua condição mal, de se conscientizar que é inferior, não se achar que é superior ao outro, mas que o outro é nosso semelhante. No momento que a pessoa se reconhece pobre de luz, frágil, imperfeito, vulnerável, e que passa a ter também compaixão e misericórdia do outro, por estar percebendo tão frágil como o outro, tão ignorante quanto o outro, tão inferior quanto o outro, ele não vai exigir do outro, porque sabe que também não gostaria que alguém estivesse exigindo de si. E assim o sentimento de misericórdia vai se dando, vai ocorrendo, porque há uma tendência nossa de nos colocarmos acima do outro, de estarmos acima da média, e nisso a gente se enfraquece, porque nós não estamos nessa condição.
Então, se a pessoa se acha, ele se enfraquece mais do que está fraco. Fica mais doente do que está doente, porque ele não acolhe a si mesmo. Mas quando o indivíduo acolhe a si mesmo, ele vai ao médico. Quando ele se reconhece doente, ele vai ao médico. Se ele se reconhece frágil, ora a Deus para que Deus possa lhes fortalecer, vai se melhorando. Mas se ele acha forte, ele não vai a Deus. Se ele não se acha doente, ele não vai ao médico. Se ele se acha acima da média, ele não vai ter paciência com as pessoas que erram ao seu lado. Tudo é um processo, não é? Então as coisas vêm sendo reveladas aos poucos, porque tem pessoas que fogem da verdade. Por isso que, comparado à religião espírita com outras religiões, às vezes ali tem 2.000 pessoas. Numa casa espírita tem meia dúzia de pessoas, centenas de pessoas, porque há uma tendência das pessoas de querer se iludir, de ir em busca de um salvador que lhe salve sem ele fazer esforço, sem ele precisar desse esforço para se conectar à lei e superar suas ilusões, o mal em si. E a gente precisa entender que essa fase, mas à medida que o homem for avançando, for compreendendo, for entendendo melhor, ele vai valorizando mais Jesus na sua essência, na substância que ele veio nos trazer, essencial da vida de Deus, vai ser mais amado verdadeiramente, porque muitos de nós que fazemos parte da sociedade, a gente busca em Jesus, mas não queremos a transformação que Jesus nos convida. A gente busca nele o alívio, a cura, mas não queremos nos curar do mal em si mesmo. Então tem uma mensagem de Emmanuel que é intitulada Ante a lição do livro Fonte Viva. Então Paulo, ele disse: considera que o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Veja que Paulo ali se colocando, né, como a carta viva do Evangelho. Ele diz: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aí ele diz: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Então vem uma exposição e a pessoa vai meditar. Por exemplo, o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. A pessoa vai meditar. Pai Nosso, eu pensava que Deus era Pai só. Era meu Pai, mas é Pai Nosso. O outro também tem direito a ser feliz. Tem direito ao que eu tenho direito. Porque Deus não é partidário. Então aí só meditando, pensando nesses versículos, a pessoa vai acolhendo melhor, sendo digno de acolher melhor, né, a luz que o Senhor tem a lhes oferecer. Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ah, mas para eu receber o recurso de Deus, eu preciso santificar o seu nome. Santificar o seu nome é viver a lei, é se conectar à lei. Quando a gente se conecta à lei de justiça, de amor e de caridade, a gente está santificando o nome de Deus. Está trazendo Deus para a nossa vida. O nosso coração está se santificando. É caminho. Ninguém santifica um coração de uma hora para outra. Né? Nós vamos, se a luz se faz, né, essas expressões de amor vai se conduzindo. Aí ele diz: quem fita o céu de relance sem contemplar, não enxerga as estrelas. A pessoa olha para o céu, mas se olha para o céu contemplando, vendo a beleza do céu, parando, aí vai percebendo aqueles pontos luminosos. Então, se a gente olha para as nossas vidas rapidamente, a gente não percebe a beleza que há em nós. A gente não vai percebendo os pontos luminosos que se expressam nas nossas condutas, nas relações com outros. A gente só vê sombra. Eu sou um pobre coitado, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada, né? Aí vai naquela baixa
baixa autoestima. Mas se ele começa a observar, ele vai percebendo que Deus está nele, que Deus se expressa. Não está se expressando ainda de forma estável, mas está se expressando aqui e acolá, aos pedaços ainda, mas que um dia vai se expressar na sua totalidade. Então, debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não encerrares o coração para o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então, os espíritos do bem é que melhor compreendem a lei. Se a gente, por exemplo, inúmeros seguidores do Evangelho, se queixa da incapacidade de retenção dos ensinos, como é que esses ensinos vão ser retidos, guardados, se nós nos colocamos distraídos dele, focados em outros interesses, levianos? A leviandade é que nos impede de reter esses ensinos na nossa própria alma. Não é? Por isso que a lição, Jesus deu a lição, mas cabe a gente agora retê-la, assimilá-la nos tecidos da nossa alma, nas fibras mais íntimas do nosso coração, e a expressá-la. Por exemplo, se alguém nos ofende, se a gente coloca a lei acima da ofensa, se a gente se ama, a gente vai perdoar fulano. Porque a gente vai reconhecer também ele como um doente da alma, que tem suas misérias morais. A gente vai ter compaixão dele por assim agir. Não é? Isso é viver o Evangelho. Então aí ele continua, Emmanuel, quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Ora, Deus não nega o seu amor. O seu amor é para todos, ilumina, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não impõe o seu amor, ele oferece. Mas se a gente acolhe e valoriza o amor de Deus, é conosco. Não é? Mas se a gente abre a janela da nossa alma, Senhor, adentra o meu coração, tão sequioso, tão necessitado, a gente deseja a presença de Deus, a sua morada no nosso coração. E naturalmente ela se faz. Porque Deus quer isso mesmo, que a gente seja um com Ele. Né? Eu com Deus, eu com o próximo e eu comigo mesmo. Nessa conexão com o divino. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Entendimento em tudo é a pessoa entender porque está passando por aquilo, porque daquelas provas, porque da família que tem, porque daquelas aflições que passa. Se nós entendemos, a gente vai ceder com resignação, com fé, com esperança, com confiança, que aquilo não é para sempre. O entendimento diz, tu precisa hoje te vincular à lei, porque no passado você infringiu, você negou, você foi leviano, você foi ingrato. Mas procure hoje oferecer o que te faltou no passado. Conecta a Deus, que Deus tudo fará por ti. Então o apóstolo diz, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, autoexame, atender a si mesmo, se vinculando a Deus, refletir e apreciar o valor das lições. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo.
Então, com isso aí, nós encerramos e vamos à nossa prece. Próxima semana, a gente continua, porque é importante a gente refletir sobre o conhecimento e a compreensão da lei, porque senão a gente não anda. A gente fica se enganando e achando que uma prece de 5 minutos está iluminado pelo dia todo. Então, Senhor Jesus, Mestre e amigo, e com a alegria que recebemos o Teu Evangelho, por Ti revelado, durante o percurso, a estada que estivesse na terra, começaste na manjedoura, convidando-nos a renascer para Deus, a nascer para Deus. E terminasse, Senhor, na ressurreição, revelando após o Teu Calvário, revestido de uma claridade diamantina, apresentando-se aos Teus apóstolos, dando a eles força para também passar pelos seus calvários e tirar deles a lição de amor, de perdão, de amor ao inimigo, as lições de vida. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, fadados à felicidade, mas que possamos acolher o nosso passado sombrio e buscarmos em Ti a luz que no passado nos faltou, o perdão que não nos demos, nem oferecemos ao nosso próximo. Torna o nosso fardo mais leve, nos vinculando à lei, procurando ser mais obediente à vontade de Deus, procurando viver o amor em família, o amor conosco mesmo, não no sentido egóico, mas no sentido de altruísmo, de acolhimento das nossas misérias, procurando em Ti a luz que balsamiza as nossas feridas e aquece o nosso coração. Abençoa, Senhor, a todos e a todas as irmãs e irmãos que aqui se encontram, cada um em seus lares, que sinta ao seu lado a presença amiga e amorosa dos guias, dos espíritos simpáticos ao bem, da família espiritual que acompanha a família de cada um que as assiste, e que possamos, Senhor, buscarmos sempre em Ti uma melhor compreensão do Teu Evangelho, para cedermos aos propósitos de Deus, pois que afinal somos Seus filhos. Possamos ser reconhecidos como filhos de Deus por agirmos com Deus, por honrá-lo, por agradecer a Sua presença e recursos que nos oferece, por louvá-lo, por santificá-lo, por buscar sempre em Deus a luz e nos focarmos a esta fonte mantenedora da vida, criadora e mantenedora da vida. Agradecido pela presença de todos, que a luz do Senhor permaneça hoje e sempre com cada um de nós. Que assim seja. Um bom domingo para todos. Que a semana seja de aprendizado e crescimento. E até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.